Olá você que está na rede e também adora ver bola na rede. Está na rede o programa Bola na Rede. Aqui você tem os fatos e fotos que acontecem na semana no esporte, principalmente na paixão do brasileiro, o futebol. Veja agora os destaques do programa de hoje. Dança dos técnicos revelam a falta de planejamento dos clubes no futebol do Brasil. No topo da tabela, somente Santos aproxima do Flamengo. Enquanto isso, segue o líder. Com um técnico novo, São Paulo segura o Flamengo e não deixa chegar 9 vitórias consecutivas. Essa semana, você vai ver o jogo do ano. Grêmio e Flamengo é o Brasil na Libertadores. Quem sai na frente nessa grande semifinal? No apito final, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho desta semana? Estes são destaques do programa dessa semana. Você vê aqui o programa Bola na Rede, na TV que pega no seu celular. Vamos agora, opinião, a crônica do professor Ronaldo Abranches. A cultura brasileira sempre se mostrou não ser muito amante da técnica de planejamento. Empresas, vários tipos de organizações, mas quando se refere à gestão dos clubes brasileiros de futebol, isso fica ainda muito mais evidente. É somente identificar a situação financeira de 95% dos clubes de futebol profissional e isso fica muito claro, exatamente pela situação financeira, onde falta muito planejamento. Apenas essa semana, tivemos 20% dos técnicos da primeira divisão do futebol brasileiro demitidos, demonstrando que, ao contratar os técnicos, não foi analisado a filosofia de trabalho, o sistema de jogo, o alinhamento do perfil do técnico com a cultura do clube e vários aspectos que é extremamente importante ao fazer uma contratação de quem vai conduzir o desempenho, o treinamento e a filosofia de jogo do time. O Cruzeiro contratou o técnico Rogério Ceni e com apenas 1 mês e meio de trabalho já o demitiu, em função aí da pressão de jogadores. O técnico Cuca do São Paulo pediu demissão em função aí de não estar gerando resultados e já contratou o ex-técnico do Fluminense, Fernando Diniz. E o técnico Zé Ricardo do Fortaleza também foi demitido essa semana, que vai ser substituído exatamente pelo Rogério Ceni, que foi demitido pelo Cruzeiro. Ou seja, Rogério Ceni voltando ao ex-clube Fortaleza. O Fluminense também, que já tinha demitido o técnico Fernando Diniz, não deixou que o técnico Oswaldo de Oliveira esquentasse a cadeira e já também o demitiu em função de conflito com o jogador. Isso parece aquela brincadeira de criança, né? Aquela brincadeira de cadeira em que sempre tem uma cadeira a menos e aquele mais lerdinho vai acabar sobrando na brincadeira e saindo fora. É impressionante como que essa mudança, essa dança de técnicos
prejudica o desenvolvimento do trabalho, da questão técnica. Cada técnico que entra vem com uma situação diferente e você não tem sequência no trabalho. E aí passa uma temporada, passa o ano, o time continua sem realmente uma linha de trabalho, uma filosofia, um esquema de jogo. Eu queria aqui ressaltar uma situação também extremamente grave relacionada a essa dança dos técnicos, que é a questão financeira. Cada contrato que é rescindido, obviamente tem a cláusula, né, de rescisão, em que o clube precisa pagar uma multa rescisória. Normalmente são lá vários meses de salário. Isso chega a uma situação em que um clube está pagando 2, 3 técnicos, uns salários extremamente altos. Quantas vezes nós já vimos isso? No Flamengo do passado, o Flamengo chegou a dever 3, 4 salários, né, simultâneos a técnicos diferentes. Então isso onera e muito o fluxo de caixa, a situação financeira do clube, que já, com exceção de pouquíssimos clubes, todos estão em situação extremamente crítica. Então veja que a dança dos técnicos, além de ser extremamente prejudicial à questão técnica e tática, é muito prejudicial à questão financeira. Nós temos aí pouquíssimo, mas temos alguns exemplos de planejamento de longo e médio prazo. Quero citar aqui o Atlético Paranaense e o Flamengo, que após vários anos somente plantando ações estratégicas, saneamento financeiro, hoje esses clubes estão colhendo frutos de uma boa gestão em que o planejamento é um fator preponderante. Assim, a dança dos técnicos revela a falta de planejamento dos clubes de futebol no Brasil. Pelo menos essa é a minha opinião. Continue conosco. No próximo bloco, vamos repassar o final de semana na rede. Não saia daí, é rapidinho, é VaptVup. Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. Uma semana com muitos gols, com muito bola na rede no Campeonato Brasileiro. A rodada do meio de semana, a média, né, de gols aí por partida foi bastante elevada, né? Aliás, deu um salto semana passada, no final de semana, né, da semana anterior, tinha dado 2,22. No meio da semana, a rodada do meio de semana chegou a 3,62 bola na rede por partida. E o desse final de semana, né, que na verdade termina na segunda-feira com 3 jogos, os jogos disputados deu uma média de gols de 2,14, um pouquinho menor do que o final da semana anterior. Vamos então para os resultados do Campeonato Brasileiro desta que foi a 22ª rodada. No Maracanã tivemos aí o empate de Flamengo e São Paulo, 0-0, o placar considerado roxo. Um jogo vibrante, um jogo de muita expectativa, mas ficou aí no empate de 0-0. Na Arena, o Corinthians levou a melhor, ganhou do Vasco de 2-1. Em Porto Alegre, Internacional e Palmeiras também ficaram no empate, mantendo aí a distância entre o líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas quem aproveitou bem na rodada foi o Santos, que na Vila venceu o Avaí por 2-0, diminuindo a diferença para o segundo e primeiro lugar. Um resultado surpreendente: o Fluminense
venceu o Grêmio no Maracanã. Fluminense 2, Grêmio 1. O Atlético Mineiro também conseguiu uma vitória sobre o Ceará. Atlético Mineiro 2, Ceará 1. O Atlético Paranaense empatou com o Chapecoense, placar de 1-1. Atlético Paranaense 1, Chapecoense 1. Teremos ainda, fazendo parte dessa 22ª rodada, 3 jogos. Fortaleza contra o Botafogo, o Avaí contra o Bahia e o Goiás contra o Cruzeiro. Após esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim definida. O Flamengo segue líder com 49 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras com 46, mantendo aí a diferença de 3 pontos. Em terceiro lugar, o Santos conseguiu, voltar para o terceiro lugar com 41 pontos. Em quarto lugar, o Corinthians conseguiu chegar no G4 com 38 pontos. Em quinto lugar, o Internacional com 37. Sexto lugar, o São Paulo com 36. Em sétimo lugar, o Grêmio com 34 pontos. Oitavo lugar, o Bahia, exatamente com 34 pontos também. Em nono lugar, o Atlético Paranaense com 31. Décimo lugar para o Atlético Mineiro com 30 pontos. 11º lugar, mudando aí a página, o Botafogo com 27. Em 12º lugar, o Goiás também com 27 pontos. 13º lugar, o Vasco da Gama com 24 pontos. Em 13º, o Vasco com 24 pontos. Em 14º lugar, o Ceará com 23. 15º lugar, o Fortaleza com 22 pontos. 16º, o Fluminense com a vitória, chegando a 22 pontos, fugindo aí, tentando se distanciar da zona de rebaixamento. 17º lugar, o Cruzeiro com 19 pontos, agora na zona de rebaixamento. Em 18º, o CSA com 19 pontos. Em 19º, o Avaí com 16 pontos. E na lanterna, em 20º lugar, o Chapecoense com 15 pontos. Lembrando que tanto o Cruzeiro quanto Avaí e Chapecoense têm um jogo a menos. Então é a classificação aí do Campeonato Brasileiro após a 22ª rodada. Lembrando que neste final de semana, em função aí da Libertadores, não haverá rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. A 23ª rodada será no próximo final de semana. No próximo bloco, estaremos trazendo aí os que foram destaques e as expectativas dos próximos jogos. Fique conosco, é rapidinho, é VaptVupt. Estamos de volta no programa Bola na Rede. Nesse bloco estaremos apresentando aí o destaque na opinião do programa Bola na Rede. E o grande destaque dessa rodada foi exatamente o jogo Flamengo e São Paulo. A expectativa era principalmente em função da sequência de vitórias do time do Flamengo, que já tinha batido o seu próprio recorde de vitórias consecutivas, e a grande expectativa era se ele iria continuar aí com vitórias consecutivas, principalmente jogando em sua casa no Maracanã. A expectativa em relação a esse jogo aumentou-se ainda mais no momento em que o São Paulo mudou de técnico e o novo técnico, Fernando Diniz, já famoso pela sua filosofia de jogo, buscando realmente sempre
uma situação mais ofensiva, um jogo mais vistoso, e toda a torcida do São Paulo e os demais torcedores queriam sentir o que muda nesse time do São Paulo, que tem um bom plantel, mas realmente não vinha tendo um bom desempenho. Em relação a esse jogo, foi um jogo que, na verdade, um time teve constantemente jogando para ganhar, que foi o time do Flamengo, que já é característica do seu técnico Jorge Jesus, e todo o time do Flamengo realmente tendo maior domínio de bola e sempre forçando o ataque. A surpresa foi o sistema defensivo e a marcação forte do São Paulo, que é considerado, na verdade, um ponto fraco do técnico Fernando Diniz, mas esse jogo me parece que ele não tinha, né, realmente outra alternativa que não fosse impedir que o Flamengo jogasse. Talvez essa é a grande arma dos times que vão enfrentar o time do Flamengo. Impedir, né? Na verdade, o São Paulo foi até criticado pelo técnico do Flamengo em função da maneira, né, da postura do time de São Paulo, que preferiu não jogar, mas dificultar em que o Flamengo viesse a jogar. Foram 27 faltas, número elevado, né, nos últimos jogos. Nenhum desses jogos o Flamengo sofreu tantas faltas e realmente tentando aí passar o tempo, gastar o tempo e não assumir realmente o jogo para tentar uma alternativa. Jogou no contra-ataque, isso irritou bastante o time do Flamengo, mas em cima da hora, o técnico teve um dia para conversar, muito mais conversar com os jogadores do que propriamente treinamento. O esquema armado não poderia ser outro que não tentar aí segurar o time do Flamengo. Agora, o técnico Fernando Diniz terá maior tempo, né, para trabalhar e para começar assim a impor o seu estilo, a sua filosofia de jogo, que eu particularmente acho que vai ser muito melhor para o time de São Paulo. Portanto, esse foi aí, para mim, o destaque dessa semana. Quero considerar também o jogo entre Palmeiras e Internacional, um jogo de muita expectativa, em função exatamente do Palmeiras estar na vice-liderança, e a grande questão agora é identificar a distância, o distanciamento entre primeiro e segundo lugar, e podemos considerar até ali o terceiro lugar, para que a gente possa já ir tendo uma ideia do que será realmente o final, né, as últimas rodadas desse campeonato. Se o Flamengo vai conseguir distanciar ou vai haver uma mudança ou uma aproximação dos times que vêm de trás. Então, esse jogo Palmeiras e Internacional gerou uma expectativa e acabou ficando no empate de 1-1. Foi impressionante como o Internacional foi muito melhor, muito mais saindo para o jogo. Logicamente ele estava em sua casa, mas me chamou a atenção o domínio e a dificuldade que o Palmeiras teve em articular jogadas e chegar até na área do Internacional. Só que no futebol, né, tem essa máxima, cada tempo é um jogo diferente. E foi exatamente isso que aconteceu. No segundo tempo, o Palmeiras chegou diferente e realmente começou a dominar mais o jogo. Então teve um jogo de dois tempos. Primeiro tempo muito claramente dominado pelo Internacional, já o segundo tempo o Palmeiras teve o domínio e o empate foi realmente um resultado justo para que mostraram aí os dois times. No próximo bloco, quais as expectativas para essa semana? Um grande jogo, eu diria, o jogo do ano será aí nessa semana. Fique ligado, fique conectado, não saia daí, é rapidinho, é VaptVupt. Olá você, estamos de volta!
E agora nesse bloco, o que vem por aí? As expectativas dos próximos jogos. E a grande expectativa do futebol brasileiro, diria do futebol sul-americano, é exatamente a primeira partida da semifinal entre Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo é o Brasil na Libertadores. Um grande jogo. Vários os motivos que levam realmente desse jogo a ser considerado o jogo do ano. O Grêmio, que historicamente tem vindo nesses últimos anos de maneira muito forte na Libertadores, vencendo o campeonato da Libertadores, disputando ativamente e tendo aí o seu técnico Renato Gaúcho, que sempre se caracterizou, né, como um falastrão, tem falado muito em relação ao seu time, elogiado, se mantendo, que o Grêmio é o melhor time do Brasil, é o que tem feito um jogo mais bonito no Brasil e feito algumas, não diria crítica, mas alguns comentários que eu acho que até não deveria ser feito, né, para um técnico do nível do Renato Gaúcho. Ele tem falado, e isso repetitivamente, isso que gera inclusive um vulto maior, uma dimensão maior, que o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, tem poucos títulos, não tem título da Libertadores. Tem falado que com o investimento que o técnico Jorge Jesus tem em mãos, que é uma seleção, ele não poderia fazer algo diferente do que estar jogando bem. Eu diria que algo não muito delicado para um técnico de ponta do futebol brasileiro. Isso aí, na verdade, só esquenta ainda mais e gera maior expectativa desse que para mim é o jogo do ano, né? É o primeiro da série de 2 jogos. O primeiro jogo sendo disputado em Porto Alegre, e aí realmente o Grêmio, nesse final de semana, o técnico Renato Gaúcho poupou o time todo do Grêmio, especificamente guardando seus principais jogadores para esse jogo. Já o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, poupou apenas 3 jogadores, os 2 laterais, Felipe Luiz e Rafinha, e o meio de campo, Gerson, colocando eles no segundo tempo do jogo aí desse final de semana. Portanto, realmente é a grande expectativa, né? A dimensão desse jogo Grêmio e Flamengo, considerando aí o desempenho desses 2 clubes, a grandeza desses 2 clubes, e agora numa semifinal de uma Libertadores da América, que é o sonho de todos os clubes brasileiros, é ser campeão da Libertadores. O técnico Jorge Jesus, quando chegou, estranhou isso, né? Porque percebeu que os clubes dão muito mais importância para a Libertadores do que para o próprio Campeonato Brasileiro. E é isso mesmo. Então, o Brasil já tem um time brasileiro na final, uma vez que a semifinal tem 2 clubes brasileiros, já garante um time na decisão. É o Brasil na decisão da Libertadores. Portanto, esse jogo Grêmio e Flamengo não é apenas para a torcida do Grêmio e a torcida do Flamengo. É um jogo que realmente merece ser visto por toda a torcida brasileira. Fique ligado. No próximo bloco, o apito final. Quem receberá, para quem será o cartão amarelo dessa semana? Para quem será o cartão vermelho dessa semana? Fique ligado, é rapidinho, é VaptVupt. Olá você, estamos de volta com o programa Bola na Rede. E agora no bloco Apito Final. Estamos chegando ao final de nosso programa e no apito final, chama o VAR. Vamos aqui apresentar aquilo que é uma advertência, que é o cartão amarelo. Para quem vai o cartão amarelo de hoje? O cartão amarelo de hoje vai
para a diretoria dos clubes de futebol do Brasil, que tem realmente faltado a prática da técnica de planejamento. Essa dança dos técnicos demonstra claramente a falta de planejamento em algo extremamente importante, né, para os clubes, que influencia tecnicamente, né, de maneira muito forte a filosofia, o desempenho, e também a questão financeira. Então, uma advertência, um cartão amarelo para a diretoria dos clubes de futebol no Brasil, que precisam ser mais profissionais e utilizar mais a técnica de planejamento. E o cartão vermelho, para quem vai o cartão vermelho? Para quem teve aí faltas graves e merece cartão vermelho. O cartão vermelho de hoje vai para os jogadores do Cruzeiro, que mais uma vez puxaram o tapete do técnico. Dessa vez puxaram o tapete do técnico Rogério Ceni. Já tinha feito isso com o técnico Mano Menezes. O Mano tem essa característica: quando ele percebe que o clima não tá bom, ele sai rapidinho. Foi o que ele fez. O técnico Rogério Ceni não teve tempo para trabalhar e logo aí nos primeiros contatos já teve resistência de alguns jogadores do Cruzeiro, jogadores já, né, consagrados, e realmente o Rogério Ceni acabou sendo demitido pela pressão dos jogadores. Eu queria chamar a atenção, se essa moda pega, você já pensou? Os clubes, os jogadores do Brasil começar a demitir os técnicos, já existe uma dança, já existe, né, algo extremamente característico do futebol brasileiro, as demissões aí dos técnicos com uma certa frequência. Imagina se isso aumenta, né, essa frequência, o quanto é prejudicial para o futebol brasileiro. E nós estamos chegando ao final do nosso programa dessa semana de hoje, Bola na Rede. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conectado, obrigado por estar na rede, vendo o Bola na Rede. Na próxima semana estaremos aqui novamente na TV que pega em seu celular. Uma ótima semana a todos e até lá!